Percebi isso pela primeira vez há 3 semanas atrás. Eu estava jogando videogame com meus amigos e quando fui falar no microfone, notei sua presença. Tossi um pouco e depois engoli em seco, tentando forçar o fio que estava sentindo em minha garganta. Pausei o jogo e tomei um gole de água, mas não foi o suficiente. Então decidi esperar que ele saísse naturalmente e voltei para o jogo. Meus amigos foram embora e a sensação de que tinha alguma coisa na minha garganta não passou. Depois dessa noite, todas as manhãs, eu acordava tossindo, com meu corpo tentando forçar aquela coisa a sair. Em meus dias de trabalho na central de atendimento de uma companhia telefônica, esse problema me atrapalhou no meio de várias ligações, onde tive que interromper e pigarrear algumas vezes. Comecei a optar por comidas mais pesadas, como sendo mais uma das tentativas para desalojar o fio que me incomodava. No fim das contas, não consegui me livrar, mas comer fez com que me sentisse um pouco melhor, como se a comida pressionasse aquela coisa presa na minha garganta para baixo e a fizesse grudar menos ou algo assim. Depois que a primeira semana passou e o suposto fio estranho continuava preso dentro de mim, comecei a ficar sem paciência. Talvez eu estivesse agindo de forma irracional, até infantil, mas você não sabe o quão frustrante era aquela situação. Cada conversa, cada noite de sono interrompida por aquele maldito fio que me fazia tossir. Comecei a comer muito mais do que antes, com a intenção de afastar a sensação insuportável de ter alguma coisa me incomodando. Depois de 2 semanas, comecei a engordar. Mais do que achava que deveria. Minha barriga não inchou muito, mas quando olhei no espelho, vi que meu pescoço estava enorme. Pensei em ir ao médico, mas não tinha um convênio que cobrisse meus possíveis gastos e imaginei que os atendentes iriam rir da minha reclamação. Um fio na garganta? O que eu queria que eles fizessem? Puxassem com uma pinça? Quando esse pensamento passou pela minha cabeça, praticamente corri para o meu carro, dirigindo 25 km acima do limite de velocidade até a primeira farmácia mais próxima para comprar algumas pinças. Voltando de lá, fui para o meu banheiro e fiquei de frente ao espelho, com a pinça em mãos. Porém, não conseguia conter a tremedeira. Eu estava com medo do que poderia acontecer. E se errasse e me cortasse? E se puxasse algo importante, sei lá? Quase desisti. Mas o pensamento desse problema sendo enfim resolvido me fez tentar. Enfiei a mão na boca com cuidado, sentindo ao redor com a pinça, enquanto afundava ela cada vez mais na minha garganta. Fiquei surpreso por não ter me machucado com facilidade. A coceira produzida por aquele maldito fio era tão intensa que fez meu estômago revirar. Mas tive que ir mais fundo. Empurrei minha mão ainda mais em minha boca, tentando alcançar onde eu sabia que o fio estava, quando de repente a pinça escorregou dos meus dedos. Parecia que tinha sido arrancada da minha mão. Independentemente de como aconteceu, a pinça caiu na minha garganta e nada aconteceu. Esperei sentir alguma dor, engasgar, uma espetada em algum lugar que não deveria, mas era como se a pinça tivesse desaparecido dentro de mim. Bom, como nunca engoli esse tipo de objeto, realmente não sabia o que sentiria. Mas comecei a ficar muito assustado depois disso, pensando em como aquele objeto teria que sair do meu corpo. Só assim, me conformei em ter que pagar uma consulta médica de urgência. Depois de ficar a par do que eu tinha engolido, a recepcionista me deixou entrar o mais rápido possível para uma consulta de emergência. Quando finalmente me sentei cara a cara com o médico e contei a ele tudo o que havia acontecido, ele assentiu e escreveu no meu prontuário, sem dizer uma palavra. Então, ele disse que eu teria que passar por uma endoscopia, que, segundo ele, basicamente iriam enfiar um tubo na minha garganta com uma câmera na ponta
e depois de analisarem a situação, o problema seria resolvido. Um procedimento simples para eles, que para mim parecia um tanto quanto invasivo. Depois de conversar com o médico e entender minha situação real, aceitei passar pelo procedimento na mesma hora. Minutos depois, me fizeram vestir uma camisola branca aberta nas costas e deitar em uma maca. Outras enfermeiras se reuniram para auxiliar no exame e me deram um sedativo para me ajudar a relaxar. Horas ou minutos depois, não sei quanto tempo tinha passado, acordei engasgado e ofegante, achando que tinha acordado enquanto o exame ainda estava sendo feito. Percebi que eu ainda estava deitado na maca do hospital, as luzes piscando e um endoscópio alojado na minha garganta. Estendi a mão e comecei a puxá-lo para fora, segurando o vômito enquanto tentava fazer o que o médico deveria ter feito ao finalizar o procedimento e me deixar acordar. Doeu como se estivesse arranhando toda a parte interna da minha garganta, e aquele tubo não parecia ter fim. Quando finalmente puxei o aparelho por completo, me levantei. Minhas pernas estavam tremendo e precisava me apoiar nos lugares enquanto olhava ao redor. A sala estava vazia, sem enfermeiras, sem médicos, e todas as ferramentas utilizadas no exame estavam espalhadas pelo chão, assim como alguns móveis caídos ou desorganizados. Vi pequenas manchas nas paredes que eram formadas por pontos de um líquido espesso. Toquei e percebi que se tratava de gotas de sangue, espalhadas por todas as paredes, mas não era possível encontrar nenhum paciente ou médico machucado pelo lugar. Minha cabeça estava girando, enquanto eu olhava ao redor e pensando sobre o que poderia ter acontecido ou para onde os médicos teriam ido. Tudo isso fez com que meu coração acelerasse muito. Cambaleei para fora, pedindo ajuda, tentando encontrar alguém por perto, mas enquanto ia de quarto em quarto, não encontrava ninguém. O prédio inteiro estava vazio e destruído, cadeiras e mesas derrubadas, várias manchas de sangue nas paredes. Voltei para a sala em que o exame estava sendo feito, planejando pegar minhas coisas e chamar a polícia, mas vi um monitor piscando ao lado da cama em que eu tinha acordado. Na tela, era possível ver apenas um botão de pausa no centro. Mesmo abalado com as cenas que tinha presenciado, decidi assistir ao vídeo e fui surpreendido pela gravação do endoscópio, que começou a deslizar pela minha garganta. Tudo começou normal. Era nojento ver minhas entranhas se contraindo e relaxando ao redor da câmera enquanto ela adentrava mais fundo. Não havia som, apenas as imagens do endoscópio se movendo mais fundo em meu corpo. Me senti aliviado quando apareceu o que me incomodava lá na tela. Era realmente o que eu pensava que fosse, semelhante a um fio, mas parecia muito com uma garra, preta e pontiaguda, saindo de um amontoado de carne que se contorcia enquanto batia nas paredes da minha garganta. Quando o médico aproximou o endoscópio, vi que aquele amontoado de carne cobria minha garganta por completo. E a câmera não foi capaz de gravar nada nitidamente visível, além de uma imagem escura de um cordão longo e fino, preso ao amontoado de carne. O cordão levava a um lugar ainda mais profundo e escuro. Nesse momento, de acordo com a gravação, o médico pareceu hesitar, girando lentamente a câmera e tentando descobrir o que era aquilo. Incapaz de ver as paredes ou o fundo da minha garganta por cerca de 60 segundos, nada aconteceu. Apenas escuridão, até onde a câmera podia detectar. Mas comecei a perceber um movimento. Pareciam sombras no início, pequenos movimentos que comecei a acreditar que era minha mente criando imagens. Mas à medida que a gravação continuava, os movimentos aumentavam. O médico parecia estar assustado, pois o endoscópio se movia pouco e pausadamente. Algo parecia se aproximar da câmera. Era vermelho escuro, quase preto, e aparentava não ter fim, como o corpo de uma cobra, movendo-se em direção ao endoscópio. Por um momento, esqueci que aquilo era uma filmagem feita de dentro do meu corpo,
não um documentário sobre coisas estranhas. Então coloquei a mão em minha barriga, tentando sentir qualquer sinal de movimento para me provar que aquilo era mesmo real. Mas não senti nada. Minha atenção foi atraída de volta para a tela quando vi um movimento no canto da tela. Mais dessas formas estavam se aproximando. Começaram a empurrar o endoscópio, cobrindo-o com uma gosma enquanto se enrolavam ao redor dele. E por um tempo, tudo que a câmera captou foram tubos de carne vermelha se debatendo. Assisti aquela cena por um tempo, esperando que mais alguma coisa acontecesse. E a última cena que vi, antes que a filmagem terminasse, me fez ficar ainda mais perdido. Eu não entendo. Não entendo como isso poderia ter acontecido, como isso pode ter chegado até lá. Não faz nenhum sentido. Já pensei em levar a filmagem para a polícia, mas tenho medo do que vai acontecer comigo se fizer isso. E se me prenderem? Disserem que fiz isso com as pessoas do hospital de alguma forma. E o pior, e se me colocassem em um laboratório e me dissecassem? Estou ainda mais com medo do que vai acontecer comigo se eu não conseguir ajuda. Porque a última coisa que vi antes das filmagens terminarem foi o médico sendo arrastado para as profundezas da minha garganta, naquela escuridão. Até a próxima. Obrigado.